Boa noite a todos os presentes e aos internautas que nos acompanham nesta noite. Em mais uma programação da oficina, a oficina do Numar SB, Diálogo sobre as Origens. Antes vamos fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por estarmos mais uma vez aqui com os presentes e com os internautas que nos acompanham. Te pedimos a tua bênção sobre nós e sobre o palestrante que irá nos falar nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes gostaria de avisar aos internautas que podem acessar o Numar SB através de vários meios de comunicação. Através do Facebook, curta lá a nossa página, e através do YouTube, do canal do YouTube. Se inscreva e assista os vídeos que estão lá. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens promove uma palestra com temas variados, envolvendo criacionismo e evolucionismo, em sua sede na comunidade Nova Morada, na rua 8 de setembro, número 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Hoje, nós temos a honra de receber como palestrante o pastor e mestre Erickson Danese, com o tema Civilização Perdida. Ele é bacharel e mestre em teologia pelo UNASP, do campus Engenheiro Coelho, e atualmente ele é líder do Ministério Jovem, Desbravadores, Aventureiros e da Música, da Associação Norte Paranaense da IASD. Desde já agradecemos ao pastor e mestre Erickson Danese por estar se disponibilizando a partilhar conosco seus conhecimentos. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos, internautas, aos amigos que estão aqui conosco na Numar. E mais uma vez, parabéns à iniciativa da Numar por promover esse diálogo sobre as origens. Deus abençoe vocês, todos que estão aqui no estúdio e têm feito esse ministério, esse trabalho. Parabéns e que Deus possa continuar com vocês. Eu acho que é muito importante essa oportunidade e é muito legal que você indique esses vídeos para os seus amigos, né? E compartilhe coisas boas aí para que possamos crescer em conhecimento. Hoje à noite nós vamos trabalhar um pouquinho sobre um tema talvez com um nome meio diferente, né? Civilização Perdida. E por que trabalhar esse assunto? Bom, na verdade, desde que eu comecei a estudar sobre criacionismo, desde que eu comecei a estudar sobre a filosofia das origens, a gente sempre se depara com a história do dilúvio e fica se fazendo alguns questionamentos, né? A gente fica se perguntando como deveria ser o mundo antes do dilúvio. E isso me levou pelo menos a duas áreas de estudo e duas buscas. Uma na paleontologia, e é muito gostoso você ver os fósseis e tentar fazer uma reconstrução de como teria sido essa terra no passado. E a outra área tem a ver com a antropologia e às vezes até com a arqueologia, que nos leva a imaginar e a estudar como teria sido o povo ou as pessoas que viveram antes do dilúvio. A Bíblia tem um rápido relato, mais ou menos ali de uns 6 ou 7 capítulos, que nós podemos ter um pouco de história do que aconteceu antes do dilúvio, mas mesmo nesses poucos capítulos ainda é bem resumido a descrição que nós temos da civilização que havia antes do dilúvio. Diz a Bíblia que havia naquela época homens notáveis sobre a terra, e esses homens de renome, esses notáveis, construíram uma civilização. A Bíblia fala que eles já tinham música, fala que eles criavam já animais, já havia a pecuária. A Bíblia fala sobre a primeira fase da metalurgia, de alguma forma eles já tinham desenvolvido isso também, e nós temos ali um indício de que eles construíram uma civilização. Não há interesse da Bíblia em descrever mínimos detalhes, e tudo que nós temos dessa civilização se perdeu completamente e nós não temos nenhum resquício, embora existam evidências do dilúvio. Não temos nenhum resquício, nenhuma sobra, nenhum resto, nenhum artefato dessa civilização. Eu até já li por aí sobre achados que se cogita de ser ou não ser de povos de antes do dilúvio, mas em verdade, de certeza, nós não temos nada.
É bem provável que esses povos tenham sido aqueles mais hábeis a fugir das águas do dilúvio, portanto os últimos a perecer, e é bem provável que isso os levou a serem os últimos aí a serem atingidos pela catástrofe, e então o índice de fossilização ou de preservação de uma civilização ou dos restos dessas pessoas tenha sido praticamente nenhum. Por outro lado, também nós temos um planeta vasto que a gente não tem ideia ainda o que tem enterrado por aí. Pode-se ainda descobrir muita coisa, né? Mas quando a gente olha para as primeiras civilizações no alvorecer da história humana, a gente fica se perguntando como é que algumas coisas aconteceram. E alguns anos atrás eu li um livro de Chesterton e ele dizia o seguinte, olha, desde que a gente encontra o Egito, desde que a gente encontra a Babilônia, Egito já é Egito, Babilônia já é Babilônia. Num instante você olha e parece que tem homens nas cavernas, caçadores-coletores, e no instante seguinte, do nada, esses camaradas construíram pirâmides. E eles assim, tem alguma coisa mal contada nessa história. Tem alguma coisa que não se encaixa. Tem uma lacuna na história humana que ninguém sabe contar ainda. Então, nessa noite vou apresentar para vocês aqui, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas, mas são algumas reflexões que eu venho fazendo ao estudar antropologia, ao estudar mitologia comparada, ao estudar arqueologia e outras facetas que me levam a entender de que existiu realmente na raiz humana uma civilização perdida da qual as nossas civilizações antigas tiveram origem, né? Quando você olha para essas duas fotos aqui, você tem duas fotos bem diferentes, né? Uma imagem artística, uma concepção artística de como poderia ter sido uma civilização mítica, ancestral, um reino perdido, e por outro lado, a concepção que a maioria das pessoas tem do que foi o alvorecer da humanidade, né? Na verdade, as duas não precisam ser rivais. E é possível, nós vamos ver aqui ao longo desse nosso estudo, que as duas possam ter até coexistido, certo? Ou até é possível que a primeira, do lado esquerdo, a civilização mais rebuscada tenha existido primeiro e a civilização mais simples, ou a sobrevivência do caçador-coletor, tenha existido depois. Mas como poderíamos ter passado por esses estágios? De que maneira? Então a gente vai ver isso aí. Bom, eu vou citar para vocês aqui uma escritora do século XIX, o nome dela é Ellen White, e eu acho interessante porque ela teve uma capacidade de descrever o conteúdo bíblico de uma forma que quando você olha para a história, para o mundo, para as civilizações, você começa a perceber que o que ela descreveu aqui tem muito sentido. Ela descrevendo o povo antes do dilúvio, ela diz assim, haviam muitos gigantes, outra referência citada da Bíblia, né? Haviam muitos gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Então, quando a Bíblia fala sobre o alvorecer da humanidade, ela não fala de uma civilização de gente inculta, de bestiais ignorantes. Pelo contrário, tanto Ellen White aqui, que está fazendo referência à Bíblia, eles descrevem uma civilização que tinha perícia, que tinha habilidade mental, capacidade, fala sobre homens com grande força física, saúde, gigantes. E quando você olha para o texto bíblico, é interessante que o texto fala de homens que viviam centenas de anos e, tendo uma vida muito longa, tiveram oportunidade de desenvolver tecnologias que às vezes hoje em dia um cientista leva uma vida inteira para desenvolver um pedacinho e ele morre e a contribuição dele é tão pequena. E é uma contribuição de 30, 40 anos de pesquisa. Esses homens com centenas de anos de capacidade de pesquisa e observação, eles tiveram um tempo para desenvolver uma civilização extraordinária. E ela diz assim, Deus outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando as suas afeições nos dons em vez de no doador. Empregaram o ouro e a prata. Então aqui ela começa a fazer uma descrição mais específica de como eles usavam metais para um embelezamento, né? Empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si. Quando eu leio esse texto, eu me lembro já da civilização babilônica.
que depois do dilúvio vai ter exatamente essas características, né? Palácios, portais com pedras preciosas, é uma característica interessante. E de onde surge Babilônia? De repente ela está ali, ela nasce no berço da história e já nasce assim com essa glória. E ele fala assim, aliás, ela fala assim: e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento das suas moradas. Então havia toda uma vaidade arquitetônica dessa civilização, certo? E ela começa a descrever então com a mais destra mão de obra. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Então a descrição que nós temos é uma civilização que valorizava a arquitetura, e nós vamos ver que no mundo antigo essa questão do trabalhar com pedras e com arquitetura vai ser um ponto marcante em todo o alvorecer da humanidade pós-dilúvio. E é uma herança disso. Então aqui a nossa pergunta, né? Quais são as evidências de que as civilizações humanas descendem de uma origem comum e anterior ao dilúvio da Bíblia? Como eu disse, nós não temos provas da civilização antes do dilúvio, mas nós podemos ter tantas evidências que nos chegam à conclusão de que realmente havia uma civilização muito bem desenvolvida. A primeira dessas evidências eu vou dizer que é a evidência linguística, e eu cito aqui o Dr. Orlando Ritter, onde ele fala sobre a coincidência no contexto do tronco das raízes linguísticas, e elas se assemelham muito à descrição que a Tabela das Nações do livro de Gênesis faz a respeito da origem da linguística humana. E se você pegar alguns exemplos, esse daqui, há algum tempo atrás eu estava lendo esse site aqui, Último Segundo, e tropecei nessa notícia que falava sobre um estudo sobre as coincidências linguísticas. Veja aqui na tela, você tem um exemplo do uso da palavra mãe, né? Em diferentes línguas, em diferentes lugares, e você percebe que existem muitas semelhanças. Não vamos ter tempo de apresentar aqui, porque uma próxima estada minha aqui, eu vou falar sobre a mitologia comparada. É muito curioso, por exemplo, quando você compara o uso do nome do Deus do Trovão. E se tiver tempo na próxima vez, eu vou falar sobre a origem do Deus do Trovão. Sempre e quase sempre é uma palavra relacionada com Thor, né? Ou com a letra T, ou com iniciais com T. Thor, Taranis. Então são nomes muito parecidos, você vê a linguística com muitas semelhanças. Existem centenas de relatos semelhantes à história da Torre de Babel. Entrando nesse campo de mitologia comparada, a gente vê relatos como dos maias e dos astecas, onde eles falavam: aqui as línguas da tribo mudaram, a sua fala ficou diferente. Nossa língua era uma quando partimos de Tulã. Aí esquecemos a nossa fala. Então você percebe o seguinte: você tem alguns elementos. Esses povos construíram pirâmides semelhantes a zigurates, eles construíram torres, e eles tinham a mesma mitologia, eles tinham a mesma tradição oral de histórias de que houve um momento em que a humanidade que falava uma mesma língua se dispersou e foi espalhada pela terra. Essas são evidências, então, porque esses povos não se conheceram, e você não tem uma conexão clara entre maias e astecas e os povos, por exemplo, de Babilônia ou outros lugares que têm esse tipo de tradição mitológica, e você fica pensando, ou eles tiveram todos uma brilhante ideia de falar e criar todos a mesma história, ou realmente eles partilham uma herança comum, certo? Mas o curioso é que essa repetição de tradições ocorre com o relato do dilúvio. Você vai encontrar no mundo inteiro. Essa tradição você vai encontrar com o relato o homem sendo formado do barro, ou de elementos semelhantes ao barro. Você vai encontrar essas tradições no mundo inteiro. E não é possível que aconteça tantas coincidências entre civilizações que nunca se conheceram. Aqui nós temos um livro tem um livro agora publicado pela Sociedade Criacionista do Brasil, que fala sobre a questão da escrita oriental, né? Escrita chinesa, e os orientais em si partilham. Você começa a perceber algumas características interessantes, né? Por exemplo, ali a palavra jardim, que é usado aquele símbolo, aquele ideograma. Você tem ali então ela fracionada para construir essa palavra. Você tem uma série de elementos que nos lembram a história do Gênesis, como diabo, segredo, pessoa, jardim. Você tem ali proibição,
árvores, comando. Então você vê a combinação desses signos aí, desses símbolos, e você constrói palavras todas muito relacionadas com a história do livro de Gênesis. Esse daqui é um outro exemplo, né? A palavra desejo, aí você tem a conexão do ideograma aí para mulher, para árvores e ambição. Você tem a palavra nudez, que é uma conexão desses 3 ideogramas, vestimentas, árvore, jardim. Ou justificado, você tem aí uma conexão dos 3 ideogramas ali, ovelha, mão e lança, né? Então você começa a perceber que existe na raiz dos povos alguns dados muito interessantes, né? Olha essa daqui para maldição. Então você tem ali o símbolo para boca, somado com um irmão mais velho. Você tem aqui a palavra para homem, cruel, assassino. E elas todas têm a ver com as histórias de Gênesis. E você vê que existe uma relação íntima entre tudo isso. Olha a palavra para barco grande, né? É uma combinação do ideograma para 8, boca e pequeno barco. E 8 você sabe que é o número de pessoas que entraram na arca de Noé. Aí você tem a palavra para torre, né? Aí você tem ali grama, mais argila, mais humanidade, mais mais boca. E na história da Torre de Babel você vai ter todos esses elementos, né? A argila do que eles fizeram, os tijolos para construir a torre, a grama que foi usada ali com a palha como argila, né? Você tem a humanidade, era uma só boca, uma só voz. Então você começa a perceber que existem semelhanças extraordinárias entre a história de Gênesis e esses ideogramas. Quando você olha para a segunda evidência que eu quero colocar aqui para vocês, é muito subjetivo, mas se você olhar com paciência, um olhar mais treinado, e você começar a observar o padrão das evidências artísticas que você encontra nas pinturas rupestres. Agora aqui vem uma pergunta muito interessante. Ora, como é que seres que pretensamente eram bestiais desenharam cavalos, nós vamos ver alguns desenhos de pintura das cavernas agora, desenharam com tamanha perícia artística e pinturas que perduraram por centenas, milhares de anos. Veja, se esses homens eram tão ignorantes assim, como é que conseguiram tamanha beleza e arte, e eficiência na arte, né? Na verdade, se eu desafiar qualquer pessoa, talvez alguns vão sair bem no desenho, mas alguns não vão conseguir desenhar um cavalo tão bem quanto essas pessoas desenhavam. Se você olha para a iconografia, para os desenhos nas pinturas da África, da Austrália, da Europa, você começa a perceber muitos elementos comuns entre as pinturas, por exemplo, de figuras humanas na África e figuras humanas na Austrália, até mesmo algumas da Europa. Um pouquinho diferente, parece que já mais elaborado, vai ser aquelas da região da América do Norte. Isso faz muito sentido porque retrata esse processo migratório dos povos após a Torre de Babel, né? Olha essa daqui, uma caverna da França, e você fica olhando que extraordinário o que esses pintores aí da Idade da Pedra fizeram nesse lugar. Eles pintaram uma cena épica ali de touros, cavalos e vários animais estão pintados nas paredes e no teto dessa caverna. E eu fico pensando na dificuldade que foi para fazer esse trabalho. Primeiro, pintar no escuro, eles tiveram que criar um sistema de iluminação ali. Segundo, pintar no alto, na parede, no teto, e ainda assim com a precisão que eles fizeram, com as tintas, produzir, criar essas tintas do nada, e é um trabalho extraordinário que esses homens fizeram. Eles não eram primitivos, eram pessoas com um raciocínio artístico muito refinado e muito inteligente. Recentemente, alguns cientistas estão estudando essas pinturas e tentando entender os significados religiosos, mitológicos e até para entender o mundo natural que esses homens relatam. Por exemplo, a gente já sabe agora que os leões das cavernas dessa região da Europa eram leões machos sem juba, porque eles desenharam exatamente os detalhes. E a gente consegue, não só pelos fósseis agora, mas por esses retratos que eles fizeram, a gente consegue saber como eram. Esse desenho aqui, ele mostra um touro, e se você perceber, na cabeça do touro existem vários pontinhos pretos, né? Manchas pretas. E alguns cientistas estão explorando a possibilidade de que aquilo seja o retrato de uma constelação, a constelação de Touro. Se isso daqui realmente, já aqui no Neolítico, no Paleolítico, Neolítico, for o retrato de uma constelação elaborada, então nós estamos falando de pessoas que não só
eram incrivelmente habilidosas com arte, mas já tinham um senso astronômico e já observavam e criavam padrões nas estrelas. Você olha para essas daqui, são pinturas da região da África, e você percebe também esse mesmo padrão que você vê ali na Europa. Aqui é a mesma figura do boi, as pessoas indo atrás do rebanho, e você vê o detalhamento que esses artistas fizeram. E você fica pensando que existem conexões, porque você vai encontrar esses padrões de pintura por todos os lugares. Por exemplo, no Saara, que nós sabemos que era verde naquela época e foi ressecar só depois. Aqui mais uma do Saara. E quando você olha para o início do que nós chamamos de cidade, de civilização, elas também estão todas numa região em que a Bíblia prediz que elas, ou que a Bíblia disse, aliás, que elas estavam. Sempre naquela região das montanhas do Ararat, sempre nas regiões da Mesopotâmia, ou então nas regiões aqui da Turquia e das terras bíblicas. E aqui você tem o início das primeiras civilizações, das primeiras cidades, do cultivo de sementes e também do adestramento de vários tipos de animais. Ovelhas, gado, muita coisa você vai ter começando nessa região. Esse daqui é um quadro sobre o início da agricultura em vários lugares. E apesar de você ter focos de agricultura mais tardios ali na região das Américas ou aqui na região da China, você vai ter realmente um miolo e uma expansão da agricultura a partir do Oriente Médio. E é exatamente onde a Bíblia diz que as coisas surgiram e daí se espalharam. Então vamos trabalhar agora um pouquinho sobre as semelhanças culturais. Por exemplo, na cerâmica e na escultura. Se você olha para a cerâmica, você vai encontrar já nos povos mais primitivos, esse daqui é da região do norte da África, pré-dinastia egípcia, você vai encontrar certos padrões e eu te diria o seguinte: observe a cerâmica já ainda rudimentar, simples, mas já é cerâmica, e quando você vê o tipo de arte que está sobre essa cerâmica, ela é muito parecida com a arte que você vê nas cavernas. A pintura que você vê na cerâmica se parece demais com a pintura que você vê na parede das cavernas da África ou até mesmo de alguns lugares da Europa. Então nós estamos falando sobre semelhanças incríveis que pode ser que nós não possamos mais ter aquele distanciamento de milhares de anos, mas você tem aqui um salto. Imagine então que as pessoas estão saindo da região da Torre de Babel, como diz a Bíblia. Elas estão migrando. E elas se separaram em pequenas porções familiares. E elas agora vão se distribuir pelo globo. Você chega com 4, 5 pessoas da sua família, talvez com um grupo de 10, talvez com um grupo de 20 pessoas numa nova região. O que é que você tem de recursos lá? Você não tem nada, você começa do zero. Talvez quando você ainda não tem casa, você mora em cavernas. Você habita em lugares provisórios. E assim que você começa a crescer em número e você consegue se estabilizar no lugar, então o que chamamos de civilização logo começa a surgir. Aqui você tem a cultura proto-egito, né? Antes aí da época dos faraós. E você tem esse mesmo padrão que você vai encontrar de escultura no mundo inteiro. Isso daqui é uma escultura em argila de um barco, certo? E essa daqui é a tradicional escultura da deusa, né? Inclusive aqui na universidade aqui em Maringá, eles têm ali na seção do museu deles, eles têm uma seção de deusas da antiguidade. E esse é um assunto que vale a pena a gente estudar também, porque você vai encontrar esse padrão de esculturas de deusas mães, sempre uma mulher gordinha, né? Mais volumosa, sempre uma matriarca, os seios à mostra, mostrando que ela amamenta, e ela vai ser mostrada sempre como uma espécie de deusa mãe, deusa protetora. E esses são os primeiros ídolos que você vai encontrar na história da civilização. Desde esses mais simples, que você vai encontrar na Europa e em vários outros lugares do mundo, ou até variantes desses ídolos que você vai encontrar pelo mundo inteiro, na Suméria, na Pérsia, na Europa, em tribos indígenas, sempre a representação de uma senhora das feras. Na religião de Canaã, você vai encontrar essa figura da deusa segurando 2 serpentes, segurando 2 leões. Você vai encontrar isso nas figuras das deusas lá da Suméria, e vai encontrar inclusive no mundo greco-romano a Cibele, a deusa sobre
sobre as feras, sobre os leões, é sempre a figura de uma espécie de deusa mãe que está rodeada de feras. Ora, eu faço uma pergunta, isso não lembra um pouco a história de Eva? A mãe de toda a humanidade, que andava no jardim no meio dos animais? Será que essa não é uma lembrança ancestral, um culto a Eva, que foi idolatrada por esses povos que se paganizaram? Então, há coisas muito interessantes que vale a pena a gente pensar, porque quando você trabalha essa questão de mitologia comparada, você vai encontrar mitos da criação, mitos da tentação, muito parecidos com os mitos da Bíblia em várias culturas antigas. Na Mesopotâmia, Canaã, Suméria, no mundo inteiro, você vai ter sempre os mesmos padrões. E um outro padrão que a gente encontra pelo mundo são as evidências de relatos de cidades perdidas, ou as lendas de cidades que desapareceram sobre as águas. É claro, a mais famosa de todas, que todos já ouviram falar pelo menos uma vez, foi relatado por Platão, é o mito de Atlântida, a civilização que de repente pereceu nas águas, afundou e foi destruída. E Platão vai dizer que essa era uma civilização extremamente tecnológica, rebuscada, orgulhosa, mas ela pereceu sobre as águas. E aí eu me pergunto, será que isso não seria a forma grega de reconstruir em mitos uma memória ancestral da história do dilúvio que vinha sendo recontada? E essa história de cidades afundadas, ela existe no mundo inteiro. Existe uma na região do Pacífico, que é conhecida por Lemúria. É parecido com o mito de Atlântida, também de uma cidade que teria sido destruída por uma inundação, um tsunami, um terremoto, alguma coisa assim, afundou nas águas. Então, esses relatos, para mim, são outra evidência de uma memória ancestral de que existia uma civilização muito antiga que precedeu as civilizações do Egito, da Mesopotâmia, da China, as civilizações de berço que nós conhecemos, e essa civilização pereceu nas águas e acabou sumindo, do qual sobreviveram apenas alguns num grande barco, e esse mito do dilúvio também está bem difundido pelo mundo inteiro. O outro grupo de evidências são evidências arqueológicas indiretas, não são evidências diretas, como eu disse, nós não temos um achado arqueológico da civilização antes do dilúvio, mas quando a gente compara a arqueologia, a arquitetura e até mesmo a cultura dos povos antigos, a gente percebe elementos comuns que apontam para não um alvorecer gradual de seres que eram meio macacos, meio símios e tiveram um crescente até chegar depois de milhões de anos. A gente vê um salto instantâneo e o surgimento de civilizações muito complexas. A gente percebe também que a antiga forma de datar a civilização humana está completamente equivocada. Essas aqui são algumas ruínas que foram encontradas numa região da Turquia. Göbekli Tepe, o nome como eles chamam esse lugar, chamou atenção porque ela era muito mais antiga do que a própria Stonehenge. E a datação que foi feita para essas ruínas, ela levaria a humanidade para uma época em que se esperaria que a humanidade estava apenas caçando, em que os homens seriam apenas caçadores-coletores e não teriam a capacidade ainda de desenvolver um sistema de crenças, de culto religioso refinado, ou mesmo de fazer construções rebuscadas, o que só surgiria centenas, milhares de anos depois. Mas não é isso que a gente encontra aqui. Na verdade, o que se encontrou foi essa estrutura cultica, era um lugar de adoração, ela é muito antiga, ela recua completamente o nosso conceito de idade da humanidade. E o mais curioso é que nessas construções eles encontraram figuras de animais entalhados na pedra bruta. E muitos desses animais até nem existem mais lá. Isso aqui é perto da região da Turquia, perto da região do Ararat. E aí a gente fica se perguntando também que animais existiram lá e por que não existem mais, e para onde foram esses animais, e por que esses animais passaram por ali. Quando você olha, existem animais em todas as esculturas ali daquela região, daquelas ruínas, né? Aqui você vê um javali e outras aves ali em cima. E essas pedras são colossais, elas lembram um pouco o conceito ali de Stonehenge. São pedras de 3 por 9 metros, 20 a 50 toneladas. E alguns estudiosos entendem que ela é
a reprodução de um tipo de figura humana, onde seria aqui o tronco e aqui seriam os ombros, e ele seria uma referência aos ancestrais. É muito curioso quando a gente estuda essa questão dos megalitos, citando aqui o antropólogo Mircea Eliade, que é uma grande autoridade nessa área. Ele fala que esses megalitos normalmente eram entendidos como o receptáculo do espírito do morto. E eles iam ali para momentos de adoração aos mortos. Então havia uma consciência cultica e religiosa nesses cultos que ali aconteciam e um tipo de idolatria nascente, certo? Aqui também na região da Turquia aconteceu uma coisa interessante. Um senhor estava reformando ali a sua casa, um quartinho, de repente achou um buraco, chamou alguém, descobriu que o buraco tinha uma série de túneis embaixo da sua casa, e o que eles descobriram foram essas imensas galerias de túneis, e ninguém sabe quem construiu esse negócio. Ele já foi usado por vários tipos de povos que passaram pela Turquia para se refugiar, tanto de guerras quanto do inverno, mas existe uma lenda local de que o povo vivia ali e os deuses falaram que viria um longo inverno e eles precisariam construir um abrigo, e o que eles fizeram foi cavar na rocha e fazer uma série de túneis incríveis com ventilação e com... Veja o tipo dessa porta, que interessante, né? Uma porta de pedra. E eles construíram esses túneis na rocha pura, fizeram uma estrutura inacreditável. Tudo isso na região ali da Turquia, né? A gente fica se perguntando quantos mistérios ainda existem. Quando você olha para uma cidade como essa, do tipo que existia na Suméria antiga, ou na região da Mesopotâmia, você fica se perguntando o seguinte: ora, se essas civilizações surgiram do nada, será que seria possível que essas civilizações que já tinham uma cultura requintada tivessem convivido com os povos das cavernas, com os homens das cavernas? E eu particularmente acredito que é plenamente possível, porque nós podemos provar que isso existe. Por exemplo, essa daqui é uma foto de uma tribo indígena da Amazônia que nunca havia tido contato com ninguém. Passou helicóptero por cima, alguns índios até pegaram um arco e flecha e tentaram acertar o helicóptero pensando que fosse um monstro chegando ali. Então você tem, em plena era da informação, onde nós temos satélites rodando o nosso globo, pessoas vivendo exatamente na Idade da Pedra, ainda hoje. Não é nem um pouco difícil você entender que ao mesmo tempo que existia uma Babilônia, um Egito e uma Grécia, haviam pessoas migrando e vivendo em estado de homem da Idade da Pedra. Isso é perfeitamente possível, né? Outro grupo de evidências, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns achados, mas repito, todos eles após o dilúvio. Outro dia eu tropecei nessa notícia aqui do History Channel, fiquei muito intrigado. Olha só, a notícia do History Channel diz assim: esqueletos humanos gigantes são encontrados em túmulo milenar ao norte do Cáucaso. 2,10 metros, 2 homens e 2 mulheres de 2,10 metros de altura foram enterrados aproximadamente 4.500 anos. Então você vê a incidência de gigantes no passado, de pessoas mais altas, o que comprova que a Bíblia já falava e mostra que é possível o que a Bíblia dizia, de que existiam gigantes no tempo antes do dilúvio, certo? Então há relatos de gigantes em todo o mundo e em todas as culturas da antiguidade. Os maias e incas na América do Sul diziam que eles haviam vivido antes de uma grande inundação e que haviam gigantes que tinham perecido nessa inundação. Os gregos falavam dos titãs e de terríveis gigantes que habitavam a terra no passado mítico. Os sumérios falavam dos Anunnakis, que eram descendentes dos deuses, mas eram gigantes, eram homens gigantes. Você vai ter alguns relatos estranhos, como 1912, quando foi achado numa caverna nos Estados Unidos, em Nevada, um gigante de 2,5 metros, ele estava aparentemente mumificado. Os índios locais falam do relato de existência de gigantes. É interessante que o tipo deles não parecia com os índios locais. Cabelos vermelhos e coisas diferentes das características dos locais. Você vai ter figuras de gigantes desenhadas em muitos lugares do mundo, né? Em retratos na pedra, megalitos, ou nos desertos, como esse aqui da América do Sul.
e você vai ter as histórias, por exemplo, a lenda sobre Stonehenge, de que ela teria sido construída por gigantes. Então essa memória ancestral de que houve gigantes na história da Terra, ela está muito presente em todos os lugares do mundo. Você vai encontrar esse tipo de relato lá nas regiões bíblicas, nas colinas de Golã, onde há esses círculos de pedra, e os relatos dizem que foram gigantes que construíram esses círculos. Há uma lenda também sobre a região de Baalbek, que é um templo de Baal que existe ali no Líbano, pelo menos temos as ruínas. Você vê esses imensos megalitos aqui, imensas estruturas de pedra. Reza a lenda local de que Nimrod, o construtor da Torre de Babel, teria usado gigantes para construir as primeiras obras que teve nesse lugar. Aqui você vê o megalito e a proporção dele com as pessoas, você fica realmente espantado de que pessoas muito primitivas do nada tenham feito obras tão impressionantes assim. Já havia todo um conhecimento de arquitetura, sem dúvida, já havia um conhecimento e um potencial de construção entre eles. Outro grupo de evidência que vamos mostrar para vocês aqui está na arquitetura e na astronomia comparada, ou a arqueoastronomia, né? Desde os tempos mais antigos da civilização, você vai encontrar o homem com essa curiosidade em observar o movimento dos astros. Isso era fundamental numa época em que eles precisavam prever as cheias, as irrigações dos rios, e eles precisavam ter um controle sobre as colheitas. E não é difícil imaginar como essas pessoas que descobriram os ciclos terem se tornado até sacerdotes pagãos e terem controlado o povo. Aqui você vê numa figura de um mural da Mesopotâmia, nessa estela aqui, o rei é aquela figura que está bem no topo, e ele está no topo de uma pirâmide, de uma torre, né? De um zigurate. E ele está ali promovendo a adoração às estrelas, que são os deuses, à lua e ao sol, certo? Você vai ter o mesmo conceito de calendário solar ou de calendário astronômico em Stonehenge. Todas essas obras de astronomia e arquitetura, como as pirâmides, os zigurates ou os megalitos, todos eles estão associados em prever os ciclos da astronomia. E isso era muito importante para eles. Agora, uma pergunta interessante é: como é que eles conseguiram observar os ciclos, se eles não tinham registro? Então o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu, ele vai dizer assim: como antes do dilúvio viviam muito tempo, eles tiveram a oportunidade de ver e registrar e aprender os ciclos. Homens que viviam 900 anos conseguiram ver vários tipos de ciclos e estabelecer um padrão que eles passaram para os que vieram depois deles. Inglaterra, você tem Stonehenge, e você vai ver que esse mesmo conceito do megalito, as construções com adoração espiritual, adoração dos ancestrais e astronomia, vai aparecer e vai estar presente no mundo inteiro também. E é um padrão. Lembre-se daquele texto de Ellen White, ela diz assim que os homens antes do dilúvio faziam grandes obras com pedras e com os recursos que tinham. E aqui você vai ter na ilha de Malta, na Inglaterra, esse da ilha de Malta também, aqui ilha de Malta, megalitos ao redor de todo mundo. Olha, na Suécia, você vai ter megalitos nos Estados Unidos, esse de baixo aqui é da região de Portugal e Espanha. Nós temos no Brasil alguns exemplos, você vai ter na França, é muito comum, tem alguns famosos lá, esse aqui da França, e todos eles são registros astronômicos ou centros de culto, onde nós temos aí essas pedras colocadas em posição alinhada e edificadas. No Egito, e você vai ter então outra semelhança, que é a arquitetura de pirâmides. E quando você olha para o mundo inteiro, civilizações do mundo inteiro, muitas delas que não se conheceram, construíram pirâmides. Ora, de onde eles tiraram a ideia das pirâmides? Primeiramente, a pirâmide era uma forma de você ter um contato com os deuses, né? E você vai olhar todo o padrão das pirâmides, sempre as pirâmides têm, ou essas grandes construções, têm alguma relação com a astronomia e com o culto aos deuses ou aos ancestrais. Olha só a semelhança de uma pirâmide do Camboja, aqui está em outra grafia, né? E uma da Guatemala. Você vê que o padrão é realmente muito, muito parecido, né? Essa daqui de uma região da África, certo? Essa daqui da Grécia, pouca coisa sobrou dela, mas você vê que na Europa tínhamos alguns tipos de pirâmide.
Essa daqui da Bósnia é muito discutida ainda hoje. A maioria das conclusões é de que não é uma pirâmide. Mas é muito curioso porque é uma montanha com um formato exato igual ao de pirâmide. Se não é uma pirâmide, seria curioso tentar entender pela geologia como formou essa forma de pirâmide tão perfeita nessa montanha. E aqui você vê algumas comparações de pirâmide de lugares do mundo inteiro, né? Ur dos Caldeus, Egito, alguns outros lugares ali da região mesopotâmica, aqui do Egito também, pirâmides americanas. Você vai ter na Ásia, em lugares como a Indonésia, o Camboja, o México, já na América Central, e por aí por diante, né? Pirâmides no mundo inteiro. E temos essa aqui também, que está em estudo para se tentar entender o que é isso. Mergulhadores no mar do sul do Japão encontraram essas ruínas em formato geométrico, em formato de pirâmide, só que tem um problema. Esse negócio não podia estar lá, porque isso está no fundo do mar do Japão. Como é que teriam construído no fundo do mar do Japão? Não existe uma explicação. Alguns questionam, alguns dizem, olha, isso aí é só uma formação natural, e já outros não se conformam e dizem, não, mas espera aí, isso aqui são degraus, e está tudo retinho, alinhado, isso aqui não pode ser natural. O que é, não existe uma conclusão ainda, mas se sabe que existe alguma coisa ali que foi inundada, ou na Era do Gelo, ou antes da Era do Gelo. Se foi na Era do Gelo, vamos falar agora de época do gelo, pode ter sido justamente quando os povos estavam migrando para a Ásia. Na época do gelo, os mares estavam muito rasos, baixos, e assim as ilhas foram povoadas. E pode ser que se construiu, mas de repente voltou a água e eles tiveram que abandonar. Agora, se isso aqui é anterior, então talvez seria um dos primeiros achados aí do que teria acontecido antes do dilúvio. Particularmente, eu acho que isso aqui seria de um período aí da época da Era do Gelo, né? Olha só, outras semelhanças entre as esculturas e pirâmides em regiões da Ásia, do México e do Egito, pirâmides de degrau, né? E não só pirâmides, mas esse talento natural para a astronomia, esse interesse pela astronomia, você vai ver em todas as culturas antigas. E eu já vou falar o que isso tem a ver com o povo antes do dilúvio. Essa daqui, Angkor, no Camboja, é interessante porque, embora a construção que a gente está vendo nas fotos seja já bem recente, os primeiros povos que viveram nessa região são bem mais antigos, certo? E quando você olha para o que eles foram construindo ao longo de gerações, você vê um talento neles para alinhar as coisas com a astronomia, né? Por exemplo, aqui nessa linda construção aqui, você vai ter, isso aqui é do Império Khmer, já do século XIX, mas os povos são bem antigos, você vai ter uma preocupação com a astronomia, né? Então eles calcularam os ciclos solares de acordo com a religião hindu, e todo esse lugar tem uma matemática de construção de acordo com esses ciclos e com esses números, de forma que existe um momento no ano, no equinócio solar, onde o Sol passa bem pela ponta da torre. Olha, um espetáculo muito bonito, né? Turistas do mundo inteiro vão lá nesse dia do ano para observar esse fenômeno. Essas pessoas, elas estavam preocupadas com uma coisa: estabelecer ciclos e controlar calendários e prever o movimento dos astros. Era como se alguém pudesse prever o movimento dos deuses, e assim eles ganhavam a atenção do povo e credibilidade. Esse daqui é uma escultura que mostra o mito de Vishnu, e ela está movendo o oceano de leite. Isso aqui é, na verdade, uma descrição mitológica da Via Láctea, né? Então você já tem aí, existem 72 templos nessa região, há muita selva por aí, e eu acho que ainda existe muita coisa para se descobrir, muita coisa para se aprender, e aí você começa a perceber que existe um alinhamento com as constelações. Essa daqui é a constelação de Draco, né, o dragão, e é o mesmo padrão você vai olhar em outros lugares do mundo. O Egito tem templos solares que se alinham com o Sol, né? Esse daqui de Karnak em especial, você tem muitos lugares onde existe esse ponto de observação e alinhamento solar. Os túmulos egípcios, muitos deles ou estavam alinhados com o Sol ou estavam alinhados com as estrelas e constelações, né? Esse daqui é famoso porque há uma época no ano em que o raio do Sol penetra pelo corredor e vai acertar lá o faraó e sua rainha, né?
e você vai ter a pirâmide, que também... a esfinge, que é um grande mistério, né? Há quem date a pirâmide aí, a esfinge, um período aí um pouco anterior às nossas 3 pirâmides que estão ali na volta dela, mas existem questionamentos. Por exemplo, é interessante você olhar que existem umas coisas assim na esfinge que nos desafiam, e a gente fica se questionando de que época, de que idade é essa esfinge. Por exemplo, se ela fosse comparada com a constelação de Touro, então ela estaria nesse momento, ou na nossa época, até 2.500 anos atrás, olhando aí para a constelação de Touro. Mas se você volta no tempo e faz o mapa das constelações, a esfinge, que é um leão, estaria olhando para a constelação de Leão, né? E por que a esfinge apresenta tantos desgastes? E existe até marca de água interessante ao redor da esfinge. Existe muita especulação sobre isso. E o mais interessante é que a esfinge não é uma escultura muito bem feita. Não é? Parece que ela foi uma escultura reaproveitada. O que também não é uma característica do egípcio. Porque o egípcio era preciso em tudo. E tudo que ele fazia era muito bem feito, muito bem desenhado, com proporções exatas. Mas a esfinge é estranha, olha só. A cabeça é pequenininha, né? Para um corpão dela. Olha só aqui as garras ou as patas, né? São grandes em comparação à cabeça. A impressão que dá é que tinha alguma coisa aqui e ela foi reaproveitada. E alguns questionam então que o original da esfinge talvez fosse um grande leão, e aí sim ela estaria proporcional, e depois ela foi degradada ou destruída e reaproveitada então pelos faraós que mandaram esculpir aí o rosto atual que nós temos da esfinge. É um grande mistério, na verdade, quando tudo isso começou, né? Seria a esfinge mais antiga do que nós pensamos? Talvez, né? A astronomia começou na Mesopotâmia, e dali nós temos as primeiras constelações que vão ser aproveitadas pelo Egito, vão ser aproveitadas depois pela Grécia e vão se expandir aí pelo mundo, esse conceito. Essa daqui é a tabuleta da esquerda, vocês já viram, já expliquei, e a da direita é uma tabuleta que mostra as primeiras constelações que eles olhavam. E aqui você já pode ver algumas que a gente conhece até hoje, que são heranças da Babilônia, né? Aqui tem o escorpião, o leão, e tem algumas outras que não tem hoje, mas que eles deviam enxergar ou imaginar, né? Uma tartaruga, e por aí vai. Então é um conhecimento muito antigo, essas pessoas já escreviam sobre isso. Essa daqui é a Torre de Ur, também é o conceito de que o sacerdote, ou o patese, né, que era o líder religioso e político lá da Mesopotâmia, ele subia pelos degraus até a morada dos deuses. E lá no topo da pirâmide era realmente Babel, era o portal dos deuses. E lá ele se comunicava, ele olhava as estrelas e ele se comunicava com o divino, com os deuses. Esse padrão de observação da astronomia você vai encontrar no Egito e em todos os lugares. Você olha para as estrelas do céu e você vê que elas têm um padrão com as construções da Terra, né? O alinhamento das pirâmides e da constelação de Órion é uma coisa inequívoca. Mesmo se você olhar para onde saem as canaletas ali das pirâmides, elas vão em direção a Órion ou a constelação do Dragão. E você tem sempre esse tipo de padrões que você pode explorar. Esse daqui é um mural egípcio, onde você vê o deus Osíris, ele é o Órion dos egípcios, e Osíris está viajando pelo mundo das estrelas na noite com sua barca, e ele passeia pelas estrelas, ele é o Órion na visão dos gregos, né? Aqui o mesmo Osíris, ou Órion, e ele está combatendo a constelação do Touro, e expulsando o demônio Touro ao lado do céu, auxiliado pelos seus anjos, quero dizer, com os seus deuses, e expulsando os demônios e o touro para o mundo subterrâneo aqui. Então você vê que é um grande conflito, é uma história recontada ao estilo deles. De onde eles tiraram essas ideias, né? Esse daqui é um templo chamado Templo de Dendera, também no Egito. Esse já é um templo, um período mais recente, mais para o grego, mas ainda vale a pena você observar a herança astronômica que eles deixaram ali. Você tem algumas coisas que se parecem muito com o pensamento bíblico, né? Olha como lembra aquela ideia dos anjos ao redor da Arca da Aliança, né? 2 seres alados ali guardando uma mesa. E aqui você tem a deusa Hathor, que é a deusa adorada nesse templo em Dendera. A deusa Hathor aparece com um disco solar
sobre os seus chifres, né, símbolo do seu poder. Aqui ela na versão Isis e Hathor, uma deusa alada, né? E isso daqui está no teto do templo da deusa Hathor. Vamos colocar numa outra imagem para a gente poder entender melhor. É um mapa do céu. Eles desenharam no teto do templo um mapa das constelações. Aqui de novo está o Órion, aqui ele está expulsando o touro, e aqui você tem o padrão, né? As mesmas que conhecemos hoje. Câncer, Leão, Escorpião, tem Gêmeos por aqui, acho que por aqui, isto. Tem aqui o Capricórnio, bem conhecido também. Constelações que nós temos até hoje o conhecimento delas. E aqui você encontra o Órion, e nos pés do Órion, uma serpente, né? Ele é o deus guerreiro que vem dos céus e pisa a serpente na sua cabeça. Numa próxima palestra a gente vai explorar um pouquinho mais o significado disso. Mas eu queria terminar mostrando esse texto aqui de Flávio Joséfos, do livro Antiguidades, em que Joséfos diz o seguinte: Adão, Sete e Enoque são os inventores desse conhecimento especializado em estrelas e suas ordens. E para que a sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedra e de tijolos. Ora, como é que Flávio Joséfo escreveu isso? Porque ele não conhecia Stonehenge. Ele era um judeu que vivia ali pouco depois ali de Cristo, na época pouco depois de Jesus. Ele não conhecia os megalitos do mundo inteiro. E ele, no entanto, relata que Adão, Sete e Enoque criaram as constelações. O conhecimento da história bíblica estava contado nas constelações. Mas esse conhecimento foi pervertido. E ele diz o seguinte, olha, para que isso não se perdesse, eles fizeram pilares de pedra. Eles criaram os primeiros relógios solares e astronômicos. Isso foi passado. E o que ele está descrevendo aqui bate com o que Ellen White descreveu falando que os povos antes do dilúvio construíam imensas obras com pedra e adornavam as suas casas. E quando você olha para o padrão que existe de pirâmides, de megalitos, você olha para o que Ellen White disse e você pensa o seguinte, ora, mas o que ela falou faz total sentido, porque é o padrão que você encontra no mundo no seu alvorecer da civilização, e essas pessoas de repente conseguiram uma tecnologia que hoje nós mal conseguimos imitar, e ainda nos questionamos como é que eles construíram aquelas imensas e extraordinárias pirâmides. E olhando para Joséfo, você vê as peças se encaixarem quando ele fala dessa origem comum do conhecimento, da matemática, da astronomia, e como isso foi preservado e após a Torre de Babel foi espalhado. Então, em conclusão, o que nós poderíamos deduzir disso tudo? Houve uma civilização extraordinária antes do dilúvio, tal como descreve a Bíblia. Esses homens foram inventores, foram músicos, foram metalúrgicos, foram arquitetos e construtores incríveis. Eles foram habilidosos ao ponto que conseguiram construir um barco como a Arca de Noé. Eles foram incrivelmente habilidosos, tanto é que passaram um pouco disso e pouco depois construíram uma torre, uma pirâmide chamada Torre de Babel. E ao se distribuir pelo mundo, eles se separaram. E se separando, alguns levaram o conhecimento e fundaram grandes civilizações. Outros não tinham tanto conhecimento e nem tantos recursos e ficaram isolados e tiveram que sobreviver da terra, vivendo da terra com o que tinham, voltando a um estágio de idade da pedra, até que o desenvolvimento pudesse fazer com que eles explorassem uma nova tecnologia. De forma que todos eles foram contemporâneos e nós temos então o alvorecer da humanidade dessa forma. Não num lento e gradual desenvolvimento, mas exatamente como a Bíblia predisse, aliás, como a Bíblia explicou, disse e como a Bíblia testificou. Ok? Era isso então. Agradeço aí os internautas pela atenção. Teremos mais um momento aqui agora. Muito obrigado. Deus abençoe. Queremos agradecer. Civilizações. Gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Nunmar SB através de vários meios de comunicação. Curta nossa página no Facebook, entre lá no YouTube, se inscreva e assista os vídeos disponibilizados. Temos várias palestras lá. E continue nos acompanhando toda quinta-feira às 20 horas aqui pelo canal do Nunmar SB no YouTube ao vivo.
E também pelo e-mail, quem preferir, numarsb@gmail.com. O Diálogo sobre as Origens é uma oficina em parceria com a comunidade Nova Morada. O Numar SB agradece o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira e da Associação Norte Paranaense da IASG. Não percam a próxima palestra.